Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a prevenção de recaídas, a recuperação do paciente com esquizofrenia. É reconhecido que a esquizofrenia é um transtorno mental psicótico com características progressivas e deteriorantes. Quando nós avaliamos a evolução natural da esquizofrenia, nós sabemos que ocorre um período de desenvolvimento normal, geralmente na infância, com o aparecimento de uma fase de pródromos, sintomas muito atenuados no final da adolescência, início da idade adulta, que acaba culminando com o primeiro episódio psicótico. Se não tratado, é esperado que esse primeiro episódio psicótico apresente uma certa recuperação, uma diminuição da intensidade dos sintomas, seguido de períodos de reagudização, as chamadas recaídas. E essas recaídas, ao longo do tempo, vão proporcionar o aparecimento da esquizofrenia crônica. No momento que nós vivemos atualmente, é muito importante que nós psiquiatras, estejamos atentos para uma revolução que está acontecendo no tratamento da esquizofrenia, que é a ideia de que o primeiro episódio psicótico deve ser reconhecido como uma janela de oportunidade, onde o psiquiatra deve lançar mão dos tratamentos mais eficazes e da maneira mais otimizada possível para evitar essas recaídas e, consequentemente, a deterioração que a esquizofrenia provoca. Ou seja, hoje em dia nós devemos ter em mente que o tratamento precoce pode definir o curso da doença esquizofrenia. De que forma? A gente sabe que se você implementar um tratamento que não seja totalmente eficaz, você vai ter apenas uma resposta parcial. Essa resposta parcial vai levar à ocorrência de sintomas residuais ao longo do tempo e certamente evitar a recuperação do paciente. Quando você consegue introduzir uma medicação, um tratamento antipsicótico eficaz, que consiga a remissão do primeiro episódio completamente, você vai buscar ou vai atingir a remissão e certamente conseguirá atingir a recuperação. Aqui é importante que nós definamos para vocês o que nós entendemos por resposta, por remissão e por recuperação em esquizofrenia. E isso é importante por quê? Porque, diferente de outros quadros psiquiátricos, o psiquiatra não tem mantido uma ideia ou não tem tido presente na sua mente a ideia de buscar a remissão e a recuperação dos pacientes, satisfazendo-se apenas com as respostas consideradas ótimas para aquele paciente naquele determinado momento. Então, o que é a resposta? A resposta nada mais é do que a redução da gravidade dos sintomas. Esse é um conceito que está diretamente ligado à eficácia terapêutica de um medicamento ou de uma intervenção psicoterápica, por exemplo. O conceito de remissão, por sua vez, ele diz respeito a que, uma vez atingida a resposta, você vai conseguir que o paciente mantenha-se livre de sintomas por um longo período de tempo. Isso vai permitir, por sua vez, que você, como psiquiatra, trabalhando em equipe multidisciplinar preferencialmente, consiga induzir o seu paciente para a recuperação, ou levar o seu paciente para a recuperação, que seria a ausência da doença por um longo período de tempo. Isso é importante por quê? Porque se o paciente fica livre dos sintomas, ele consegue focar sua atenção e os seus esforços para retomar sua vida de relações muitas vezes prejudicada na esquizofrenia. Agora, aqui nós temos um problema, ou uma dificuldade, que a história natural da psicose, particularmente da esquizofrenia, ela é acompanhada ou ela é contada por inúmeras recaídas. Hoje nós temos evidências de que, após o primeiro episódio psicótico, cerca de 70% dos pacientes recairão num período de até 5 anos. E por que isso acontece? Muitas vezes acontece porque não foi implementado o tratamento otimizado para os pacientes. E o que é essa recaída? A recaída nada mais é do que um conceito clínico, em geral baseado no julgamento do psiquiatra. Ou seja, o psiquiatra avalia o seu paciente e vê que ele voltou a apresentar sintomas psicóticos, ou sintomas cognitivos, ou sintomas afetivos, ou sintomas de desorganização que caracterizam a esquizofrenia. E aí nós incorremos numa dificuldade também na terapêutica da esquizofrenia. É que muitas vezes o psiquiatra não tem a paciência necessária para aguardar a remissão daquele segundo episódio, ou daquele terceiro ou quarto episódio, daquela recaída que ele está avaliando.
É sabido que a cada recaída o paciente leva mais tempo para melhorar. E aí o que ocorre? O psiquiatra muitas vezes passa a implementar condutas que não necessariamente seriam precisas, como o aumento da dose do medicamento, a associação com outros medicamentos ou mesmo a troca de medicamento. As consequências das recaídas na esquizofrenia são devastadoras, né? Elas levam à perda de conquistas funcionais, a uma série de potenciais danos pessoais para os outros, como, por exemplo, aumento das taxas de suicídio, e uma grande dificuldade para restabelecer os ganhos prévios atingidos no tratamento do primeiro episódio ou do episódio anterior. E qual que é o maior preditor da ocorrência de recaída em esquizofrenia? Hoje em dia não existe dúvida, ou se ela existe é muito pequena, de que o maior preditor de recaída na esquizofrenia é a interrupção do uso de medicação. O risco para uma primeira ou para uma segunda recaída, quando sem medicamentos, ele é de até 5 vezes maior quando o paciente está sem uso da medicação, quando você compara com o paciente em uso de medicação. Isso daí é uma questão que os psiquiatras devem ficar atentos, porque eles podem intervir efetivamente para evitar a ocorrência desses episódios de recaída. E é aqui que nós entramos na ideia dessa breve apresentação. Nós, especialistas em esquizofrenias, temos trabalhado com uma ideia de desenvolver um novo paradigma de tratamento. Qual é esse novo paradigma de tratamento? É o tratamento otimizado. É você implementar o tratamento mais eficaz por o maior tempo possível para o seu paciente, buscando a remissão total e a recuperação do paciente com esquizofrenia. E para isso, é importante que o psiquiatra tenha em mente que tornar a prevenção de recaídas é o ponto-chave do tratamento. E como que isso deve ser feito? Com o uso de medicamentos que facilitem a prevenção, associado com intervenções psicossociais, como a psicoeducação. E aqui entra uma questão que eu gostaria novamente de chamar a atenção de vocês, como já fiz em outras situações, de que nós temos utilizado pouco no nosso meio o uso de medicamentos injetáveis de longa duração, os chamados medicamentos de depósito, né? Antipsicóticos injetáveis de longa duração devem ser utilizados assim que você identifica que um paciente tem dificuldades em manter a adesão ao seu esquema posológico prescrito pelo médico. Dentre os antipsicóticos injetáveis de longa duração, atualmente nós estamos recebendo no Brasil e já disponível no mundo o palmitato de paliperidona, que é um antipsicótico injetável de longa duração de segunda geração. Nós acreditamos que o palmitato de paliperidona, que nada mais é que um éster de palmitato da paliperidona, que é uma substância que após a injeção intramuscular se dissolve lentamente no local da injeção, e é enzimaticamente hidrolisado para a paliperidona, propicia um grande avanço para o nosso armamentário contra a esquizofrenia. Por quê? Porque a liberação do medicamento já se inicia no primeiro dia da aplicação e traz uma série de avanços e benefícios que podem nos ajudar a remodelar o futuro do nosso paciente. Que avanços e benefícios são esses? Primeiro, é o primeiro antipsicótico de segunda geração injetável, cuja aplicação é mensal. Não necessita suplementação oral no início do tratamento, as seringas já vêm pré-preenchidas e a administração pode ser feita tanto no deltoide como no glúteo. Também não é necessário mantê-lo sob refrigeração. E o que é mais importante, nós já observamos eficácia na redução dos sintomas a partir do 8º dia de aplicação. E também existem evidências muito fortes de eficácia na prevenção de recaídas. Os estudos de curto prazo têm mostrado e sido reproduzidos que, para as diferentes dosagens do palmitato de paliperidona, existe uma eficácia significativa observada já a partir do 8º dia para pacientes tratados com essa substância. Isso é muito importante e um avanço em relação aos outros antipsicóticos injetáveis de longa duração. Os estudos de longo prazo também têm trazido de maneira reproduzida por vários grupos independentes taxas de recaídas significativamente menores nos grupos de pacientes que utilizam essa droga quando comparada com o placebo. Em conclusão, podemos afirmar que o palmitato de paliperidona possui um bom perfil de tolerabilidade no tratamento de curto e longo prazo da esquizofrenia, com melhora significativa dos sintomas a partir do 8º dia de administração e ao longo das fases de transição e de manutenção observadas nos estudos de longo prazo. A incidência geral de eventos adversos, particularmente extrapiramidais,
do tratamento com esta substância foi similar à do placebo nos estudos clínicos controlados, e a maioria dos efeitos adversos foi classificada como leve a moderada. Eu gostaria de agradecer a vocês a sua atenção e tornar a repetir que o uso de antipsicóticos injetáveis de longa duração deve ser considerada como uma arma muito importante disponível no nosso arsenal. Muito obrigado.